e agradecemos, Pai, por tua bondade. E nesta hora, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor derrame a porção da tua graça sobre a vida do teu servo nesta hora. E que nós possamos, pela graça também, abrir os nossos corações e recebermos a tua palavra. Obrigado por este tempo. Nós repreendemos toda e qualquer cilada de Satanás, qualquer seta, que venha impedir ou prejudicar o fluir da tua palavra. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Meus amados irmãos, graça e paz, boa noite, amém? Que alegria poder estar com vocês. Deixa eu colocar meu tempo aqui. Louvado seja o Senhor por esta igreja que tem sido relevante em nossa cidade, o que a Peniel tem feito, nos alegra o coração, porque o reino tem avançado. Obrigado, pastor Jorge, pastor Gabriel, pelo convite, pela confiança. Estou ali pastoreando a Igreja Batista do Horizonte Italage, como bem disse o pastor Jorge, servindo juntamente na central com o pastor Diógenes. Alguns irmãos aqui conhecem, também tem algumas caras conhecidas nossas, maravilha. Estou ali com a minha amada esposa, fica de pé, Jamine Barbosa dos Santos Amaral, botei no meu nome, né? Estamos casados há quase 10 anos, vamos fazer 10 anos agora em outubro, e juntos há 17 anos. E tenho o privilégio de dizer que ela foi a única mulher que eu conheci, como diz a Bíblia, né? E conheceu-se. Na intimidade, eu fui o único homem da vida dela também. Isso é uma dádiva, poder partilhar isso. Temos 2 filhos, uma menina de 8 anos, chamada Estela, e um garoto que vai fazer 2 anos agora, mês que vem, está aí com a gente, foi lá para o Ministério Infantil. Amém? Vamos falar de família? Amém? Então, abra sua Bíblia aí, no livro do 2º Reis, 2º livro dos Reis, capítulo de número 20. Você que trouxe sua Bíblia, 2º livro dos Reis. Se estiver transmitindo, eu quero dar graça e paz aos que estão pelo canal da igreja. Ainda dá tempo você compartilhar o link do YouTube para poder abençoar alguém com esta palavra. E algum visitante hoje aqui, pastor, estou visitando hoje aqui, me convidaram. Tem algum visitante? Levanta a mão só para mim saber. Tem ali 2 queridas, tem aqui outra querida, Deus abençoe. Tem um varão ali, Deus abençoe, lá atrás também. Deus abençoe, lá atrás também. Deus abençoe. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Amém? 2º livro dos Reis, capítulo de número 20, vamos ler do verso 1 até o 8. Vamos lá. Vou ler nessa versão para todos nós acompanharmos. Naqueles dias, Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem. Você pode repetir comigo essa frase? Põe a tua casa em ordem no 3. 1, 2, 3. Põe a tua casa em ordem. Pronto, obrigado. Porque não te recuperarás, mas morrerás. O profeta está profetizando para a vida de Ezequias, né? Normalmente o povo, quando quer uma profecia, quer a chave de um carro, de uma casa, e o profeta: tu vai morrer. Essa profecia ninguém está buscando, não. Então o rei virou o rosto para a parede e orou: Senhor, eu te suplico, lembra-te agora de como tenho procedido para contigo com fidelidade e integridade de coração, e de como tenho feito o que é correto diante de ti. E Ezequias chorou muito. Mas antes de Isaías sair do pátio, veio a ele a palavra do Senhor: volte e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus te deu, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Deus, irmãos, ouve orações, amém? Eu te curarei, glória a Deus. Depois de 3 dias subirás ao templo do Senhor.
acrescentarei 15 anos à tua vida. Quantos anos? 15 anos à tua vida, e livrarei a ti e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Isaías disse mais: pegai uma pasta de figos. Pegaram essa pasta e aplicaram sobre a úlcera, e ele o quê? Se recuperou. Somente até o verso de número 7 está bom. Meus irmãos, eu quero tratar com vocês exatamente esse tema. Eu não sei se Gabriel colocou o banner. Colocou, Gabriel é 10, né? Colocou o banner. Eu quero trabalhar com vocês exatamente esse tema. Ponha tua casa em ordem. Você pode falar para o seu vizinho? Oi, põe sua casa em ordem. Ponha sua casa em ordem. Esse é um mês separado especificamente mais para famílias. Claro que nós, como pastores, o ano todo trabalhamos com famílias. A igreja é formada por pessoas e famílias. E, pelo menos lá na minha igreja, pastor Jorge, algumas pessoas não gostam do mês de maio. Não gostam do mês da família. Por quê, pastor? Porque alguns casos vêm de divórcio. Pessoas divorciadas, e a gente fala da questão do casamento, da unidade, fala da questão do casamento ser um só, enfim. Pessoas falam de que sua família está muito destruída, sua família está daquele jeito, não tem ninguém da família na igreja, ele é sozinho na igreja, e quando tem programações de famílias, ele fica sem jeito, e algumas pessoas não gostam do mês da família por esses motivos e tantos outros, mas nós precisamos falar de famílias, nós precisamos trazer à tona de verdade sobre esse assunto, porque devemos entender o valor celestial no que diz respeito a famílias. Deus foi que projetou a família, você sabe disso. O Senhor nos trata como indivíduos? Trata. A salvação é individual? Sim. O juízo é individual? Sim. A questão de você crer em Deus é individual? É individual. Mas no que diz respeito a alguns propósitos, Deus trata com famílias. Com famílias. Abraão, Noé, tantos outros personagens bíblicos. O apóstolo Paulo, quando está lá em Filipos e é preso, e aí ora junto com Silas e as cadeias quebram, e o carcereiro pensa que todo mundo fugiu, ele quer se matar, e aí Paulo, estamos todos aqui, ele, o que eu posso fazer para ser salvo? Paulo diz, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Famílias. Deus olha para as famílias de uma maneira muito especial, muito especial. Por isso que eu quero nessa noite, com o tempo que eu tenho, trazer a nós algumas lições no texto que nós lemos, de colocar a casa em ordem. Todos nós temos alguma coisa para colocar em ordem em nossa casa. Por quê? Porque a família começa em um casamento. Para poder gerar filhos, um homem e uma mulher têm que estabelecer uma conexão conjugal íntima. E o que é casamento? Casamento é a união de dois pecadores. Um pecador, outro pecador, se junta, vai morar dentro da mesma casa. Alguma hora vai dar BO. Alguma hora vai dar ruim. A família é formada por pecadores. E aí nós devemos olhar para a família da maneira que Deus olha para os pecadores. Por isso tem que haver perdão, por isso tem que haver paciência, por isso tem que buscar o fruto do Espírito, a temperança. Porque como Deus trata pecadores, arrependidos, é claro, Ele olha de uma maneira diferente. E o texto que nós lemos fala de Ezequias. Ezequias foi o 13º rei, só para a gente ter um pano de fundo, um contexto. Ele foi o 13º rei
do reino do sul, em Judá. A esse tempo Israel era o reino dividido, reino do norte e reino do sul. Ezequias sobe então ao trono, sucedendo seu pai, Acás. E, diferente do seu pai Acás, Ezequias foi um rei brilhante. Ezequias foi um rei nota 10. Ezequias era um cara organizado. Ezequias tinha uma arquitetura totalmente diferenciada dos outros reis. Ezequias foi um rei de governo show de bola. Ezequias foi um rei que se destacou. Seu pai foi um rei mau. Seu pai foi um rei desviado. Acás, ele implantou culto ao deus Moloque, que pede crianças como sacrifícios. E aí, ele, aos 25 anos de idade, Ezequias, o capítulo 18 do segundo livro dos reis vai nos trazer essa informação, ele toma o trono. O pai dele morre e Ezequias toma o trono. E Ezequias destrói os postes ídolos, Ezequias acaba com o culto idólatra, Ezequias agora reconstrói, reforma o culto em Judá ao Deus de Israel. Ezequias manda destruir Neostã, a serpente de bronze que lá no deserto Moisés levantou para poder salvar o pessoal que foi picado pela cobra. E o povo já estava adorando aquela serpente como um ídolo. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E Ezequias manda destruir. Ezequias, então, ele restaura o governo, ele restaura o que diz respeito às coisas religiosas de Judá, e está sendo um rei top de linha. E eu quero voltar para o texto que nós lemos, pedir ajuda do mídia, capítulo 20, verso 1, já começa dizendo assim: naqueles dias. Que dias? Se a Bíblia está começando com essa frase nesse versículo, que dias são esses? Naqueles dias, quais dias, autor? Os dias que aconteceu a doença de Ezequias eram dias de guerra. O exército assírio estava planejando invadir Judá. E diz o texto que eram 185 mil homens contra o exército de Ezequias. Ia ser uma carnificina, ia ser uma destruição, um rolo compressor passando sobre o reino de Judá. Aí, para piorar, Ezequias fica doente. Além de lidar com um problema externo, Ezequias agora tem que lidar com um problema interno. Ele, como rei, tem que governar. Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos ganhar essa batalha, essa guerra? Mas diz o texto que ele orou, pediu a Deus, e Deus mandou o anjo do Senhor, e somente um anjo do Senhor feriu 185 mil soldados assírios. Sabe, muitas vezes nós enfrentamos problemas externos, que não tem nada a ver com nossa família, nossa casa, com nossa saúde, e surgem problemas. E aí, de repente, que você pensa, meu Deus, já estou vivendo tanta coisa, aparece isso dentro de casa. Esse menino vai me aprontar essa. Esse menino vai fazer isso. O que é que você foi fazer? Nós já estamos vivendo tanta dificuldade, se arruma esse problema interno ainda. É o que Ezequias está vivendo. Mas sabe o que é maravilhoso? Ezequias enfrenta um problema externo, Ezequias enfrenta um problema interno, mas diz a palavra que assim diz o Senhor. Veio a palavra do Senhor. Eu quero que você pode deixar o texto. Assim diz o Senhor. Naqueles dias, não importa os problemas externos ou internos, Deus ainda fala aos nossos corações. Deus ainda fala por meio da tua palavra. Deus ainda fala por meio dos louvores. Deus fala, irmãos. Deus fala. Quem sabe você está aqui hoje vivendo problemas externos, internos, e hoje Deus te trouxe aqui para ouvir a palavra do Senhor. E Ezequias fica doente. E aí o profeta vai dizer, olha, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Certamente morrerás. E colocar a casa em ordem, no original hebraico, é decretar, é organizar, é realmente colocar em ordem, é reorganizar tudo que está fora de lugar. Irmãos, fala a verdade, mulheres principalmente, pensando fisicamente numa casa organizada, com tudo em seu lugar.
não reina uma paz no coração? Fala a verdade. Você vê a pia limpa. Até os maridos, quando ficam mais velhos, rapaz, você vê uma pia limpa. Se não fica prato para outro dia. Vale a pena ter uma casa organizada, porque você sabe onde estão as coisas, você sabe onde colocou as coisas. Quando está tudo bagunçado, você fica doido, procurando, perdido. Como é que eu vou fazer? Na hora que eu tenho que sair para o trabalho, cadê meu sapato, cadê meu chinelo, não sei onde está. Quando você recebe uma visita inesperada, e sua casa está bagunçada e não está organizada, o seu coração treme. E aí não tem jeito, tem que receber, você fala, olha, não olha para a bagunça não. Acabou. É essa hora aí que a gente vai começar a reparar. Não é melhor receber uma visita com a casa organizada? Se a casa fisicamente traz essa paz, se a casa fisicamente traz essa tranquilidade, imagine a sua família. Casa aqui, eu quero que você compreenda a analogia, é a sua, é a minha, é a nossa família. E aí foi isso que a voz do Senhor, irmãos, gritou na minha alma quando eu estava lendo esse texto. Estava meditando nesse texto, o Espírito Santo gritou em minha alma e disse assim, pastor Josimar, se você morrer hoje, a sua casa está encaminhada para o projeto, para o propósito? E essa é a pergunta que Deus faz para cada um de vocês. Se você morrer hoje, como está a sua família? Como está a tua casa? Como vai ficar? E aí você vai me perguntar, pastor, depois dessa palavra direta do profeta Isaías, Ezequias colocou a casa em ordem? Pergunta para mim. Vamos ver, a Bíblia vai responder. Projeta aí, varão, 2 Crônicas, capítulo 32, verso 25. Será que Ezequias, depois de saber que iria morrer, e aí Deus acrescentou 15 anos, ele orou, não foi isso que a Bíblia disse? 15 anos Deus acrescentou para ele, para dar tempo ele fazer o quê? Colocar a casa em ordem. Mas o que aconteceu? Mas Ezequias não correspondeu ao benefício que lhe foi feito, pois o seu coração se exaltou. Outra versão vai dizer, seu coração se orgulhou, pelo que veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Qual é a resposta? Ezequias colocou a casa em ordem? Não colocou. E aí, irmãos, que nós vamos tirar as nossas lições. As consequências que Ezequias enfrentou por não colocar a casa em ordem. Por que é que eu devo colocar a casa em ordem? Por que é que você deve colocar a casa em ordem? Primeiro, porque é a sua responsabilidade e não de Deus. E eu não quero que você me entenda muito rapidamente. Colocar a casa em ordem não é responsabilidade de Deus. Colocar a casa em ordem é responsabilidade nossa. O profeta disse a Ezequias, põe a sua casa em ordem, pois certamente morrerás. Quem tinha que botar a casa em ordem? Ezequias. Porque aquilo que cabia a Deus fazer, Deus fez. O quê? Acrescentou 15 anos. O milagre que era necessário para Ezequias fazer, botar a casa em ordem, Deus fez a parte dele, irmãos. Jesus faz a parte dele em nossa família, Jesus faz a parte dele na igreja, Jesus faz a parte dele no que cabe, e isso aí não tem discussão, porque vimos aqui que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus faz a parte dele, mas para colocar a casa em ordem, você tem a sua responsabilidade. Não é Deus que vai dialogar com a sua esposa. Não é Deus que vai dar um cafuné na sua esposa, um carinho na sua esposa. Não é Ele que vai comprar um presente para ela. É papel de quem? Seu. Não é Deus que vai colocar o tempo de tela dos seus filhos. O que é que ele está assistindo? Se está trancado dentro do quarto, deixa a privacidade dele. Não, é responsabilidade sua, nossa, dos pais. O que é que ele está assistindo? É Deus que vai corrigir isso? É responsabilidade nossa. Não é Deus que vai fazer uma comida gostosa para o seu marido, varoa. Se ele gosta de um frango, quem vai fazer esse frango? É você. Né? Se ele gosta de uma carninha frita, quem vai fazer? É você. É responsabilidade sua. Não é Deus.
E aí, por que que a casa fica desorganizada? Porque, como eu disse, o casamento, a família é uma união de pecadores. E além dessa situação, existe a diferença de ser um homem e uma mulher. A cabeça pensa diferente. A mulher pensa de um jeito, o homem pensa de outro jeito. O pensamento da mulher em casamento, em se casar, é aquela questão do romantismo, de ter seu príncipe encantado em cima de um cavalo. E aí vai passando o tempo, o príncipe vai embora. E só fica o cavalo. O homem, quando pensa em casar, ele pensa o quê? Vou namorar todo dia. Ô dó. Tem criança aqui não, né? Vou fazer sexo todo dia. O homem pensa, agora pronto. Oh. Aí eu falo assim com um curso de casais. Rapaz, se esse for o motivo, não case não. Não case não. Só pelas diferenças de ser homem e mulher. Pessoas que vieram de famílias diferentes, regras da casa que conviveu diferente, maneiras de como arruma a coisa, maneira de como come a comida, maneira de como lida com as finanças, com o dinheiro, maneira de como lida com os filhos. Eu fui criado desse jeito, você foi criado desse jeito, aí junta dentro da casa, como é que vai ser? Vai. A gente, para poder organizar, temos que entender as diferenças. Porque senão fica só na rusga. Existe a diferença de temperamentos. Existem pelo menos 4 temperamentos: sanguíneo, melancólico, colérico e fleumático. Se você não conhece, depois procure saber disso aí. Ajudou muito em meu casamento. Eu, por exemplo, sou fleumático. Minha mulher é sanguínea. Quer dizer, ela é o acelerador e eu sou o freio. Porque se tiver só acelerador, o carro bate. Mas se tiver só o freio, o carro não anda. Não é assim? O sanguíneo é aquele tipo de pessoa que, se você quer começar um negócio, se você falar para aquele, vamos fazer isso, aquilo, bora, e vai, sem pensar em consequência, que vai ter, sem planejar nada, só vai. O fleumático vai pensar, o melancólico vai pensar. Colérico é aquela pessoa, olha o nome, colérico, né? Aquela pessoa que, se falar que esse microfone é vermelho, ele vai querer provar para você que é vermelho. É verdade, não é? E aí, imagine 2 coléricos casados, 2 se bicando. Não pense em divórcio, não. Pense em assassinato. Porque divórcio Deus não agora assassinato. Quando você conhece as diferenças, existem as linguagens do amor. Linguagem do amor. Quando a gente não compreende a linguagem do amor do outro, a gente vai precisar estar tudo desorganizado, tudo bagunçado. Por exemplo, teve um dia que eu atendi uma irmã, falou assim: pastor, eu quero largar esse homem, ele não me ama. Ele não me ama. Ela começou a chorar, porque mulher chora por tudo, né? Tem dia que a mulher chora, a gente está chorando por quê? Não sei não, estou chorando. Começou a chorar, moça, por que ele não te ama? E aí começou a falar mal dele e tal. É uma coisa muito rara acontecer isso, né? No curso de casais ali, falar mal do outro. Isso não acontece não. Por que ele não te ama? Pastor, falei, moça, fala para mim as qualidades deles. Tem quanto tempo estão juntos? 15 anos. E só agora você descobriu que ele não te ama? Pastor, ele é um homem bom, ele é fiel, ele é trabalhador, ele faz isso, ele nunca deixou faltar nada dentro de casa, que não sei o que, coisa e tal. E foi falando. Falei, e como é que você chegou à conclusão de que esse homem não te ama? Pastor, porque ele não fala. Eu falei, moça, esse homem está falando que te ama há 15 anos, porque a linguagem do amor dele é atos de serviço. Eu falei, moço, por que tu não falou para ela que ama ela? Pastor, eu falei no dia do casamento, não mudou nada de lá para cá. Tá bom. Mas porque a linguagem do amor dele é atos de serviço. Tem gente que não é muito de palavra, é de fazer. Outra linguagem do amor é toque físico. E aí eu compartilhei com a minha esposa que recentemente eu entendi que a dela é ela gosta de receber atos de serviço. Eu gosto de toque físico, ela gosta de tempo de qualidade. Eu gosto de palavra de afirmação e toque físico. Teve um dia que eu estava assistindo um filme com ela, uma Netflix. Bora assistir. Ela gosta de tempo de qualidade, né? Viver o tempo ali e tal.
E eu toque físico. Aí começou o filme e tal, e o homem está ali, eu estou lá, a mão vai indo, faz um carinho cá, outro carinho lá. Aí ela falou assim, já deu. Eu falei, não deu não, ninguém deu nada aqui ainda não, minha irmã. Porque para ela, só de estar ali assistindo, está bom. Já para mim, não. Já para mim, não. Tem gente que é muito toque, outro não, tá bom, vamos. Outro é presente, outra palavra de afirmação. E aí você, quando busca conhecer a linguagem do amor do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, temperamento dos seus filhos, quem tem 2, 3 filhos, tem um filho que você reclama mais com ele, tem ou não? Sim ou não? Que você fala, rapaz, esse menino, essa menina, por quê? Porque o temperamento dele é igual ao seu, é você. Ali, versão miniatura. E aí quando você começa a estudar, a procurar saber dessas coisas, entende que nossas diferenças não nos tornam inimigos, mas nos completam. O homem, ele é direto. O homem é direto, minha mulher. Viu? O homem é direto. A moça vai no salão, aí pinta a unha, tal, faz sobrancelha. Tinha aquele tempo que tirava na pinça, né? Dói pra caramba. Micropigmentação e tal. Depilação. Hoje já tem a laser, mas tinha aquela de cera. E a mulher passa o dia todo ali, sofrendo. Aí chega em casa. E amor, o que você achou? O cara fala, tá bom. Tá bom, é direto. A mulher não precisa nem perguntar, não. Quando a outra vê a outra, a sobrancelha da outra, a unha da outra, já começa a falar, fulano de tal, que não sei o quê, isso aqui, olha só, essa unha cor de caque, até a visão da mulher é diferente. Tem cor que o homem não enxerga, caque, marrom, marfim. O homem é direto, a mulher não, a mulher, isso é científico. O homem tem um centro da fala, a mulher não, o cérebro todo fala. É científico. Tem um negócio que tem um nervo, corpo caloso, eu anotei nessa pesquisa que eu fiz, o corpo caloso que liga os 2 lados do cérebro, tudo fala. Tudo fala. Só que a mulher, ela quer ser lida em entrelinhas. Ela quer ser decifrada. Decifrada. E o homem é direto. Um exemplo. Eu estava vindo com minha esposa, eu morava em Vista Bela, e ali, em frente ao Mineirão, tem uma quitanda de frutas e tal, em frente ao Mineirão ali. E eu estava na bis, eu tinha uma bis na época. E ali perto do batalhão, o antigo batalhão, ela foi no meu ouvido assim, amor, ali na frente, rapaz, eu vi uma tangerina assim, estava com a cara boa, parece que está muito boa. Eu respondi igual um boi, né? Aí, passei direto. Passei direto, ó para você ver. Algumas mulheres podem dizer, esse pastor é doido. Aí chegou lá na frente, por que tu não parou para comprar tangerina? Eu falei, por que tu não falou, para comprar tangerina? Ah, pastor, mas não entendeu. Não entendeu não, o homem é direto. A mulher quer ser decifrada. E aí quando nós não compreendemos essas coisas, a gente pensa que está tudo errado. Não, somos diferentes. E aí, quando nós compreendemos isso, vamos começar agora a organizar. Trabalho meu, trabalho dela, trabalho nosso, não é trabalho de Deus. Casamento é como uma viagem longa, meu irmão. Tem que ter planejamento, onde eu quero chegar, tem que ter investimento, é caro. Tem que ter manutenção. Você tem que manter a manutenção em sua família. Você que escolheu essa mulher, você que é casado, você que escolheu esse homem. Agora não tem jeito. O que Deus uniu, não separe o homem. É dar jeito de resolver os problemas. Agora, aquilo que compete a Deus, pode ter certeza que Ele vai fazer. Quem vai vir orar? Quem vai buscar o Senhor? É você, é eu, é ela, é nós. Quem que vai impor as mãos sobre os seus filhos, orar pelos seus filhos? Que ato maravilhoso aqui, orar pelos seus filhos. Não fazer só na igreja, fazer em casa. Quem deve fazer isso? É quem? É Deus? Somos nós. Então, por que eu devo colocar a casa em ordem? Porque é responsabilidade
minha. Amém? Segundo, por que eu devo colocar a casa em ordem? Porque o que eu faço hoje tem reflexo no amanhã. O que eu faço hoje tem reflexo no amanhã. Ezequias não colocou a casa em ordem. Coloca para mim, varão, capítulo 20 de Reis, 2 Reis, verso 12 até o 19. Olha para você ver. Verso 12, 20. Naquele tempo, Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e presente a Ezequias, pois soube que Ezequias havia estado doente. Pode passar. Ezequias recebeu em sua audiência os mensageiros e mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores óleos, seu depósito de armas e tudo quanto nos seus tesouros. Não deixou de lhe mostrar nada, tanto o seu palácio quanto de todo o seu reino. Então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou: o que disseram aqueles homens? De onde vieram a ti? Ezequias responde: vieram de um país muito distante da Babilônia. Ele disse: o que eles viram em teu palácio? Ezequias respondeu: viram tudo o que há no meu palácio. Não deixei de mostrar nada dos meus tesouros. Então Isaías disse a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Dias virão em que tudo o que tens em teu palácio será levado para a Babilônia. Todas as riquezas, os teus antecessores, quer dizer, os seus filhos, acumularam até o dia de hoje, nada restará, diz o Senhor. Verso 18. Serão levados até mesmo alguns dos teus próprios filhos, que tu gerares. Eles serão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Verso 22. Então Ezequias disse a Isaías: boa é esta palavra do Senhor que proferiste. Fala a verdade, essa é uma palavra boa? Um cara chegar, não, tudo que você tem em sua casa vai ser roubado, vai ser levado, seus filhos vai ser cativo, vai virar eunuco. Essa palavra é boa? Não é boa. Por que Ezequias disse boa é esta palavra? Sabe por quê? Porque Ezequias estava pouco se lixando com a sua próxima geração. Ele estava preocupado somente com ele. Enquanto eu estiver aqui, enquanto eu estiver vivo, eu vou ter minhas riquezas, meus bens e os meus filhos. Mas depois que eu for levado, que eu for morrer, tanto faz o que acontecer com os meus bens e com os meus filhos. Ezequias não se importou, pastor Jorge Gino, com a continuidade geracional. Ezequias era um homem egoísta, preocupado só com agora, e não estava pensando na geração futura. Então o que eu faço hoje tem reflexo amanhã. E aí vai dizer, irmãos, que o próximo rei depois de Ezequias foi um camarada chamado Manassés. E Manassés foi uma bagaceira, foi o pior rei do Reino do Sul. Manassés trouxe cultos idólatras. Manassés, ele, meu Deus do céu, não dá tempo para a gente ler, mas no capítulo 21, verso 1 a 9, vai dizer um bocado de coisa que Manassés fez. Ele foi o pior rei, porque Ezequias não colocou a casa em ordem. O dia de colocar sua casa em ordem, sua família em ordem, chama-se agora. O dia de ontem já foi para sempre, o amanhã pode não chegar, e o hoje é tudo que temos. Se seu filho, sua filha não tiver limites agora, o mundo vai mostrar limites para ele. O mundo é cruel. Uma vez visitando um pastor, ele compartilhando uma visita que ele fez na cadeia, e esse pastor perguntou aos detentos. O camarada chamava Ezequiel, normalmente é tudo nome bíblico, né? Ezequiel, Abraão. Cara, o que te faltou que trouxe você aqui? O preso respondeu assim: me faltou limite. Me faltou limite. Eu fazia tudo que eu queria. E aí lá na cadeia ele está aprendendo que tem hora de comer, hora de visita, hora de tomar banho. Tudo tem seu tempo, tudo tem o seu limite. Ezequias não botou a casa em ordem. Levantou-se um rei chamado Manassés. Depois você procura saber. Foi terrível. Terrível. E olha, a geração que nós estamos é outra.
As crianças que nós temos, nossos filhos que nós temos nessa geração é diferente da nossa. Não adianta você ficar com aquela conversa, no meu tempo eu ia para a escola com a sacola, eu não tinha nem bolsa. No meu tempo, para me ter um videogame, a gente costuma falar essas coisas querendo comparar o nosso tempo com o tempo de hoje. Mas fala a verdade, você deu uma sacola para o seu filho para a escola? Sim ou não? Não deu, porque você tem condição de comprar bolsa. Quando você fala no meu tempo para ele, entra por aqui, sai por aqui. Não funciona. Pega essa senha aí. O que deve prevalecer são os princípios. Os princípios. Quem é o pai, quem é a mãe, quem é ele. Começar a valorizar, contar de realmente como foi que conquistou aquilo. Enfim, pastor Jorginho tem uma palavra muito boa para filhos, né? Deixa isso com ele. Enfim, o que você faz hoje tem reflexo amanhã. O que você está fazendo hoje para o seu casamento? Casamento não acaba do dia para a hora. A mulher não acorda assim, hoje eu vou divorciar. Não é assim que funciona. Salomão diz, cuidado com as raposinhas, as coisas pequenas, lá de trás. Terceiro, por que é que eu devo colocar a casa em ordem? Porque é uma direção de Deus. Devemos colocar a casa em ordem porque é uma direção de Deus. O profeta chegou até Ezequias e disse, assim diz o Senhor. O tema do congresso de famílias lá da nossa igreja é famílias que obedecem, lar que prospera. Por quê? Porque temos visto, irmãos, que o problema muitas vezes nem é saber sobre as coisas que devemos fazer sobre a família, sobre nossa casa, sobre nosso marido, sobre nossa esposa. Muitas vezes nem o problema não é esse. O problema é obedecer, colocar em prática. Colocar em prática. Muitas vezes a gente quer empurrando com a barriga, empurrando para a gente não quer ter trabalho, a gente não quer cansar, ter conversas difíceis. Olha, conversas difíceis são difíceis, mas são necessárias. Não fica acumulando, não, porque quando você for conversar vai ser briga, não vai ser diálogo. Não vai ser diálogo. A palavra, irmãos, está aí. A Bíblia ensina como deve ser o marido, a Bíblia ensina como deve ser a esposa, como deve ser a mãe, como devem ser os filhos, como nós devemos proceder como famílias. Eis aqui o manual do Criador da família. Só que a gente tem que entender que realmente é uma direção de Deus. O papel do pai e da mãe não é fazer o filho feliz, é dar destino a ele. Diz a Bíblia que filhos são como flechas. Você vai ter que lançá-los. Qual o destino? Porque se você deixar tudo seu filho querer fazer, ele vai morrer. Se eu deixar tudo que Henrique quer comer, tudo que Estela quer comer, morre. Só chocolate, bombom, pirulito. Eu tenho que dar destino. Eu tenho que dar destino. O homem tem que entender o papel dele. E eu coloquei aqui que o homem deve ter pelo menos 3 P's em seu coração para evidenciar em sua família. Quantos P's? 3. O homem deve ser protetor. O homem deve ser plataforma e o homem deve ser provedor. É isso que uma mulher busca, proteção. Eu tenho um marido, eu tenho um homem, eu sei que eu posso abraçar e me sentir segura. No que eu estou dizendo, relacionamentos, amém? O homem tem que ser plataforma. Seja aquele tipo de cara que fica colocando a esposa para baixo, curte um bocado de gente no Instagram, um bocado de mulher no Instagram e nunca fala para ela que ela está bonita e está linda. Só colocando os defeitos dela, é a sua esposa, meu filho. Claro que mudou. Naquele tempo ela tinha 15, 16, 17, 18, 20 anos. Os anos passam e as coisas mudam. Você também mudou. Sua barriga também cresce. Plataforma é levar a sua esposa. E o homem deve ser provedor, claro. Existe sim um momento em que as mulheres trabalham e tem casais onde a mulher ela ganha mais que o marido, sim, mas o homem tem que entender o papel dele. Desde que eu compro a feira, desde que eu pago a luz, a água, buscar entender sobre finanças. E a mulher tem que ter 3 Cs. Quais? A mulher tem que ser construtora. A Bíblia fala, a mulher sábia edifica o lar com as próprias
mãos, mas a tola destrói. A mulher tem que ser construtora, a mulher tem que saber levar, tem que saber lidar, tem que saber construir ali, levar o cara. Você não pode ser aquela mulher chamada, que a Bíblia chama de iracunda. Já viu falar isso na Bíblia? Iracunda? A mulher que junta ira com corcunda. Ou a mulher rixosa, você naquela porta que fica rangendo. Construtora. A mulher deve ser cuidadora. Cuidar do lar, cuidar do marido, cuidar dos filhos. Muitas vezes ela cuida muito de si e deixa o cara lá. Dá uns toques no seu marido, porque às vezes o homem, vou te falar. Se deixar aquele cara que gosta de jogar bola, ele vai para qualquer lugar com camisa de time. Para ele tá bom. Corta as unhas dele. Cuida, fala. A mulher tem que ser companheira. Tem que ouvir, tem que estar presente em momentos importantes, momentos difíceis, intimidade. Companheira, o homem quer a sua companhia, mulher. E isso vai ajustando. Ajudadora. Deus tirou Eva da onde? Da costela, de dentro do homem. Do lado, companheira. Quarto lugar para a gente caminhar para o final. Tenho 10 minutos. Por que é que eu devo colocar minha casa em ordem? Porque não há como desvincular fé de família. Eu devo olhar para a minha casa, para a minha família, para o meu casamento, para os meus filhos, de uma maneira muito cirúrgica, porque não tem como eu desvincular fé de família. Projeta para mim, irmão. 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, verso 8. Mas, se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior do que um descrente. Não é que é descrente, não. É pior do que um descrente, porque é hipócrita. Não tem como você desvincular a sua vida de fé da família. Ezequias foi um gigante como rei. Ezequias foi um gigante fora de casa. Ezequias tinha talento para governar, na arquitetura, na organização, mas dentro de casa Ezequias foi um fracasso. E o pior sucesso, irmãos, é fazer sucesso fora de casa. Não tem como você buscar ser a melhor pessoa aqui dentro da igreja e não evidenciar isso dentro do seu lar. A maior evidência de que você encontrou Jesus Cristo é dentro da sua casa, dentro da sua família. O que me impressiona não é pessoas falando em línguas, mas como ele fala com a sua esposa. O que me impressiona não é como a pessoa se comporta no meio da multidão, mas quando está na intimidade com os seus. Porque muitas vezes a gente confunde intimidade com desrespeito. Os de fora nós tratamos muito melhores do que os de dentro. Não vale a pena. Quer ver uma coisa? Aquela louça bonita, aquela taça, aquele jogo de prato, seu marido não pode nem triscar nele. Tira a mão. Nós vamos comer isso aí agora não. Deixa quando fulano, beltrano vir aqui. Não, minha irmã. O melhor da sua casa é para ser vivido com seu esposo e com seus filhos. Não espere momentos. Claro, não estou dizendo que isso deve ser uma regra, mas pega lá, bota lá, faz uma mesa aposta para o seu marido. Está aqui a taça, está aqui e tal. Eu mesmo pego as taças e bebo tudo. Se eu morrer, já usufruí. Né? Já usufruí. Não adianta você buscar querer ser um gigante da fé dentro da igreja, na religião e tal, e dentro da sua casa você não evidenciar isso, esposa. Não evidenciar isso, marido. Não evidenciar isso, filho, filha. Você tem pessoas de sua família que não são crentes. E como você vai evidenciar isso? Porque não tem como desvincular. E eu concluo dizendo, ainda dá tempo botar a casa em ordem. O que é que precisa ser colocado em ordem? Essa palavra falou sobre a minha família, a minha vida, sobre o que eu devo colocar em ordem. E você sabe as atitudes que você deve tomar. Ainda dá tempo. Por quê? Segundo Crônicas,
capítulo 33, verso 11 e 13. Então o Senhor enviou os comandantes do exército do rei da Assíria contra eles, os quais prenderam Manassés, que é filho de Ezequias, com ganchos e correntes de bronze, levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele suplicou ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito diante de Deus de seus pais. Quando ele orou, Deus foi favorável e atendeu-lhe a súplica e levou de volta a Jerusalém ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Se teve chance para Manassés, meu irmão, ainda dá chance para sua família, para sua casa, a chance para o seu marido que não é crente, a chance para o seu filho que não quer saber de igreja, de pastor, a chance para as pessoas da sua família, porque você pode continuar buscando, orando, sendo essa pessoa, evidenciando em sua família, porque se teve chance para Manassés, e aqui evidencia a graça e a misericórdia de Deus, e não há como terminar essa mensagem sem falar da graça, a misericórdia de Jesus Cristo sobre nossas vidas, como Ele olha para nós, corações humildes, corações arrependidos, o Senhor é favorável a cada um de nós. Colocar a sua casa em ordem é buscar de Deus. Senhor, eu quero me arrepender daquilo que eu não estou fazendo, eu quero me arrepender da minha omissão, eu quero me arrepender da maneira que eu tenho lidado com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, eu quero me arrepender, Senhor, da maneira que eu tenho lidado com os meus pais, e o Senhor será favorável, e a parte dele será feita. Amém? Você pode colocar de pé? Eu quero chamar o Ministério de Louvor para a gente cantar mais aquela canção, que a bênção se derrame sobre a sua família. As gerações. Ezequias não se preocupou com a geração futura, e porque ele não colocou a casa em ordem, um reino inteiro pagou por isso. Você tem que olhar para o seu cônjuge, para a sua esposa, para o seu marido, pensando no significado do casamento e da família, não pensando na utilidade, porque a utilidade passa, tem prazo de validade, o significado não. Por que é que você casou? Por que é que você constituiu família? Que Deus possa te abençoar com essa palavra. Se você puder fechar seus olhos, nós vamos fazer uma breve oração. Pensando nos cômodos da sua família que precisam ser organizados. Quando a gente está na rua, meu Deus, eu tenho que arrumar a cama, eu deixei a pia cheia de prato. A gente começa a pensar e começa já a planejar como é que vai fazer o tempo. Hoje Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte: põe a tua casa em ordem. Ainda dá tempo, ainda há tempo. Eu sei que essa semana o Senhor será favorável à sua casa, à sua família, o seu casamento. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus ensinamentos. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nos traz a iluminação daquilo que precisamos a nós e nossas famílias. Obrigado pela Igreja Batista Peniel, ó Deus, que tem sido o canal de bênção, trazendo, Pai, luz às palavras do Senhor, o manual da vida. Obrigado pelas ovelhas que o Senhor tem trazido a esse aprisco. E em nome de Jesus, que essa canção não seja apenas uma canção de bela melodia ou de palavras e poesia bonita, mas que essa canção seja uma profecia cantada sobre nossas famílias. Abençoa nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, até a sua volta, Senhor, não sabemos, mas o que eu faço hoje eu possa evidenciar no amanhã, os ensinamentos no caminho, é no caminho que deve andar. Faça-nos sair daqui hoje, abençoados, transbordantes, e reconhecendo, não tendo o coração de Ezequias orgulhoso, não, Senhor, há sempre alguma coisa para colocar em ordem, e que Teu Espírito possa nos ajudar nisso. Assim oramos, em nome de Jesus, amém.
família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, é de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. Você vai se juntar agora com um familiar seu e abraçá-lo ou pegar nas mãos. Nós vamos cantar uma canção sobre família, que é bem linda. Diz que o que o Senhor preparou para nós, Ele pode cumprir. Então você tenha isso em mente, que o Senhor é bom, que os planos e projetos que Ele tem para as nossas famílias hão de se cumprir, em nome de Jesus. Novos sonhos, novas realizações esperam por nós. Novos sonhos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, o ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós, família.
Glória a Deus, aleluia. Nós agradecemos ao Senhor por tua bondade, mais uma vez nos concedendo a tua palavra. E o texto ministrado aos nossos corações nesta noite diz que Ezequias chorou amargamente quando ele foi confrontado. E a gente precisa entender esse choro. É quando a gente reconhece que a gente precisa mudar em alguma coisa. A palavra foi ministrada no seu coração. Como é que Deus quer que você saia daqui? Chorar amargamente, eu reconheço que eu preciso dar passo de transformação. Eu não sei como é que você chegou aqui nesta noite, no seu relacionamento familiar, você como membro de uma família. Não sei se você chegou aqui magoado, entristecido, doente, com marcas, com dores. Não sei da sua história dentro da sua casa hoje. Mas para que a gente bote a nossa casa em ordem, a gente precisa se apresentar diante do Senhor. Senhor, eu estou aqui, ó. Senhor, eu estou aqui. E tem que começar por mim, como o texto diz. Se eu estiver precisando conceder perdão, eu vou conceder perdão. Se eu estiver precisando receber perdão, eu vou receber perdão. Se eu estiver precisando renunciar, eu vou renunciar. E tantas coisas nós podemos fazer para ajustar as nossas vidas, pôr nossa casa em ordem, nos padrões de Deus, não nossos. Eu queria orar por você, queria orar por sua vida. Você sabe como é que está a sua casa, você sabe como é que está a sua família. Talvez você não precisa tirar lágrimas de arrependimento aqui, mas você precisa ter a consciência de que coisas precisam ser feitas dentro da sua casa. Por isso, eu gostaria que você, no seu silêncio agora, apresentasse diante do Senhor. Senhor, o que é que eu estou precisando consertar na minha vida, pôr em ordem na minha vida? O que é que eu estou precisando fazer dentro da minha casa como membro da minha família? E se apresente diante do Senhor. Peça perdão a Deus. O Senhor, através de uma palavra dessa, Ele quer curar a sua vida. Quer curar você como membro de uma família, como pai, como mãe, como irmão, como filho. O Senhor quer nos curar e nós carregamos uma bagagem muito pesada de coisas dentro da nossa vida. Ezequias, você vai morrer e nós vamos morrer um dia. E não é o certo nós levarmos tanto lixo, tanto orgulho, tanta vaidade, tantas coisas que enodoam a nossa vida e que entristece o coração de Deus, que nós perdemos de termos uma vida melhor aqui. Por isso eu quero convidar você aqui nesta noite, que está precisando curar seu coração, que precisa liberar perdão, que precisa de uma nova disposição de vida dentro da sua casa. Eu queria te convidar, não para vir aqui à frente, mas que você se apresente com todo o coração diante do Senhor e peça perdão a Deus. E abra seu coração ao Senhor, dizendo: Deus, se eu tiver que conceder perdão, eu vou sair daqui com esse propósito. Eu vou pegar o meu celular, eu vou usar os recursos que eu tiver, se estiver longe, se eu estiver perto, eu vou falar. Mas eu quero trazer uma nova história para a minha família, para a minha vida, para a minha casa. Em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos, Senhor, por esta palavra ministrada aos nossos corações nesta noite. Nós Te pedimos, ó Deus, em primeiro lugar, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos levante pessoas que venham também nos confrontar com a Tua palavra, nos despertando, ó Deus, para as realidades que nós temos vivido, que temos nos afastado diante do Senhor e que tem prejudicado a nossa família, o nosso relacionamento familiar. Pai, nós precisamos entender que nossa família é lugar de bênção, que nossa família
deve ser o lugar onde nós vivemos a paz do Senhor em especial. Pai, em nome de Jesus, traz, Senhor, discernimento, entendimento, sabedoria, mas acima de tudo, espiritualidade e graça dos altos céus, para que a gente possa fazer um mover novo na nossa vida, dentro da nossa casa. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe os nossos irmãos, que eles levem isso e coloquem em prática nas suas vidas, para que a gente possa ter a nossa família reconstituída diante do Senhor. Assim te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar o pastor Josimar aqui, a sua esposa Jamine aqui à frente. Nós já estamos acabando o nosso culto nesta noite. Nós não temos nada para oferecer a Deus, a não ser a nossa gratidão. Nós não temos nada para oferecer a vocês, como família, não é? A não ser o nosso amor, também a nossa gratidão, por estarem aqui contribuindo conosco nesse trabalho. E gostaria de convidar a Bianca para vir aqui à frente e deixar essa singela lembrança desse tempo que eles estiveram aqui conosco. Receba de todo carinho esse presente em nome da Igreja Batista Peniel, e que vamos orar pela vida deste casal também. Pai, nós abençoamos esta família, abençoamos, ó Deus, os seus filhos, abençoamos esse casamento. Pai, em nome de Jesus, abençoamos o ministério do pastor Josemar, este jovem, Senhor Deus, que está aí caminhando diante do Senhor com a sua família. Nós te pedimos, ó Deus, que seja e continue sendo um ministério próspero, frutífero, e que pessoas, Senhor Deus, venham ser alcançadas através da vida deles, Senhor Deus. Nós louvamos o teu nome. E em nome de Jesus, estenda as suas mãos para o alto. Que o amor de Deus, a graça preciosa de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família. E todos dizem amém. Dê um abraço bem gostoso ao seu irmão, sua irmã. O nosso culto está encerrado. Irmãos, está acontecendo a nossa cantina. Você que conhece as delícias de natalícia aí, hoje tem torta com suco, refri e docinhos de Jéssica, apenas R$10, viu? Então vão lá abençoar a cantina e se deliciar com uma comida maravilhosa.